um caso raro de ex-milionário, né? Alguém que já foi milionário e hoje é revolucionário, né? Eu comecei a me colocar em dúvida se eu não era uma engrenagem do colapso. O maior fardo da consciência é a autorresponsabilidade. O que meu alimento alimenta? Nem precisa assistir documentário nenhum, só assistir esse podcast, sabe? Ciência não é conveniência. É 1,5 grau, então assim, a gente já está explodindo todas as metas do Acordo de Paris, que mal a gente está lutando para conservar. Então parece haver um fogo real. Mano, eu acho que tá pegando fogo alguma coisa ali. Salve, bicho! Aqui mais um bicho. Bom demais. Tô aqui com Rodrigo Reis, parceiraço, braço hoje, né? Pra mim é uma honra estar sentado do lado desse cara. Eu sempre encaro como um privilégio, uma honra estar junto contigo, tá ligado? Esse é um cara muito importante pra mim, desde o ano passado, quando se apresentou. E a gente tava na mesma academia, né? Fazendo calistenia junto, sem saber que era 2 revolucionários ali. 2 bichos. 2 bichos. E aí ele acabou entrando em contato ali com conteúdos meus, vendo que eu também estava no corre, fazendo as coisas acontecer, ações e envolvido no movimento, diferentes movimentos. E aí chamou ali para uma exposição de um projeto grande aí que você estava executando. Mano, eu acho que tá pegando fogo alguma coisa ali. Tá pegando fogo, bicho? O que aconteceu, velho? Muito bom. Bom, continuando depois desse... Somos 2 caras incendiários, né? Digamos assim. Isso é verdade. E aí, pô, tava rolando a exposição de trabalho que vocês tinham executado aí, o Cores da Terra, né? Que a gente até pode comentar aí aqui na conversa. E enfim, eu queria chamar ele para dar um papo aí sobre veganismo, sobre movimentos revolucionários, digamos assim. O Rodrigo é um cara que tem um histórico muito doido, é um bicho que me chamou muita atenção desde o começo, a forma como se comunica e a sensibilidade. E por isso que hoje também estou trabalhando junto com o Rodrigo, né? O Rodrigo é diretor de uma ONG, que é o Instituto Muda, né? E aí tem mais braços ali, tem o Parque Muda, Muda On, que é mais um instrumento. Ixi, tem muita coisa aí, muito projeto, muita parada que está acontecendo. Eu fui cada vez me cativando mais, conhecendo o Instituto Muda e agora vestindo a camisa propriamente, né? Como diretor de comunicação, mas além disso, né? Como um apoiador mesmo, um parceiro, um defensor, um representante e um amigo mesmo, né? Um chegado, um irmão, camarada, parceiro de luta. E é isso, e aí, claro, né, a gente vai se conhecendo, vai sabendo da história um do outro ali. E aí eu conheci o Rodrigo já como vegano, mas é relativamente recente, tô entrado no veganismo, assim. Eu queria até ouvir de ti, assim. Acho que agora em março fez 1 ano. 1 ano? Mas eu fiquei 6 anos vegetariano, tive uma transição, né? Mas vamos falar desse tema também. Como que foi o teu despertar, assim, de veganismo? Eu acho que veio de uma percepção mais ampla da necessidade da gente ressignificar a forma com que a gente se relaciona com a vida. Talvez com a vida manifesta, né? Eu digo, na materialidade dessa vida. E entender ela não como, né, recursos à disposição para determinadas necessidades, e sim como algo constituinte do DNA, a materialidade mesmo de nós mesmos, né? E que a gente precisa de alguma forma coabitar com essa diversidade. É muito da hora porque os 2 caminhos acontecem, né? No teu caso, foi de alguém que acessou uma visão mais ampla, né, de respeito à vida, e aí encontrou o veganismo também como uma dessas formas de agir no mundo, com esse entendimento. E tem o contrário também, pessoas que encontram ali o veganismo, vê toda a parte de, né, crueldade, abuso animal, e aí começa a se aprofundar e aí atinge uma visão mais ampla de respeito à vida, e aí começa a se portar mais com sustentabilidade, começa a ter adquirir uma nova visão de mundo, e de repente até uma visão mais de percepção de que é isso, o colapso está iminente, de que esse sistema, né, não tá da hora.
Inclusive, eu acho que é um papo da hora que eu na introdução eu esqueci de mencionar, né? Mas o Rodrigo é um caso raro de ex-milionário, né? Alguém que já foi milionário e hoje é revolucionário, né? É verdade. Eu diria dessa forma, assim. É verdade, de alguma forma é verdade, né? Na leitura da história, Como foi isso um pouco? Conta assim, tipo, esse processo para ti você teve uma vivência em São Paulo, qual que era exatamente a função que tu exercia? eu tô doido para entrar nesse assunto. Eu não queria deixar de comentar uma coisa do anterior. Bora. Que para mim é o seguinte, que é sobre falar um pouco desses processos mesmo, né? Porque a minha própria saúde, essa ideia de saúde, no sentido de, pô, eu quero o melhor para mim, então eu vou escolhendo uma alimentação que seja boa para mim. E aí isso tem alcances éticos sobre essa alimentação, alguns pensamentos, e em alguns momentos essas consciências vão chegando, né? Mas essa ideia de sustentabilidade no sentido macro e minha saúde me levou até o vegetarianismo só. O que e eu fiquei 6 anos. Eu estava bem confortável, eu sou mineiro em comer leite, ovo, inclusive 1 litro de leite por dia, sim. Até entender o que era o estupro de um ser, né? Uhum. Então são outros alcances, porque aí e a percepção das questões sistêmicas de colapso e a importância da gente ressignificar a vida, que adentra em campos mais da espiritualidade, mais de propósito, ainda que não seja, a gente não queira chamar de espiritual, propósito de vida enquanto está aqui, né? E aí isso sim, aí não tem como a gente não conectar os pontos, né? Porque ciência não é conveniência e aí, é isso. Eu acho muito legal essa frase, cara. Você pode, tipo, expressar um pouquinho mais sobre ela? Assim, ciência não é conveniência. Gosto muito dela. É muito difícil falar disso sem falar de algumas escalas. É só importante a gente lembrar que a vida tem 4,5 bilhões de anos, que né, na antropologia tem algumas discussões sobre a raiz do sapiens, mas a gente está falando da nossa raiz ancestral de mais ou menos 500 mil anos, de sapiens 80 mil anos, da última civilização registrada 8 mil anos, então é 72 mil anos de caçador-coletor, 8 mil anos a gente começou a se reunir, dominar a agricultura. Há 200 anos atrás não tinha petróleo, não existia essa energia que mudou o mundo. Há 80 anos atrás a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, nas escalas de tempo, tudo vem se acelerando de uma forma absurda, assim, é quase... E só um detalhe importante que você falou que eu lembrei agora, que eu acho da hora, o dado que tu disse de 70 mil anos como caçador-coletor, né? Se a gente pegar esse tempo da gente como caçador-coletor, se eu não me engano, eu tenho que até verificar esse dado, assim, se é esse número exato. Eu sei que é bem irrisório, mas a gente só realmente começou a ter consumo de carne mesmo e criar e tudo mais, assim, nos últimos 9 dias, tá ligado? Tipo, é um negócio bizarro, é um número muito pequeno e o pessoal fica falando, tipo, mas nossos ancestrais comia carne pra caramba. Cara, não. Era uma coisa bem escassa, na maior parte do nosso tempo a gente foi, sim, vegetariano, não comia animais e tudo mais. Grande parte a gente foi coletor, muito mais do que caçador. Inclusive, poucos, né, nas tribos que tinha ali, poucos eram os caçadores. A maioria ali era só coletor e ficava nessa função de caçar. Eram uns poucos, né? Enfim, só para trabalhar essa visão, porque a gente tem uma visão de que, tipo, nós era tudo, né? Todo mundo era uns puta de um caçador, tava o tempo todo comendo carne, nem um pouco. Nem um pouco. Realmente, sim. Sobre essa perspectiva e pensar também que, assim, até 200 anos atrás a população global era de 2 bilhões de habitantes. A gente já bateu 8, em 2050 tem projeção de chegar a 10.
E esse dado sempre me assusta, porque pensar que somos 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão passa fome, e a gente mata 80 bilhões de animais terrestres por ano, e nenhum deles passa fome. Terrestres, né? Terrestres. Porque no mar a gente só pesa a vida em quilo, né? Não conta indivíduo. É um pouco desses olhares sistêmicos, não tem como fugir deles, porque ciência não é conveniência. Dentro de uma certa visão de interpretação de mundo ocidental que se expandiu a partir da dominação europeia, da colonização, todo o processo de formação da identidade cultural do Brasil, dos povos originários que aqui estavam e aqui permanecem, né? Assim, em guerras, com visões de mundo, de como consagrar a vida. Que quanto mais eu conheço, mais eu me envergonho de entender que se a vida é de fato a coisa mais importante, esse é o jeito de olhar para o mundo, é o que foi me ensinado, que vem desse lugar, é o que coloca a vida em risco. Quem poderia estar mais certo sobre a interpretação das coisas? Só que a gente define um Deus e chama ele de ciência. A gente usa esse Deus como linguagem para que a gente estabeleça algo para além das emoções. É dito um Deus imparcial. É linguagem. E aí, quando a gente usa a linguagem, esse Deus, para deturpar ou para sustentar, né, coisas que não encontram reflexo na realidade das coisas, né, aí a gente tem um grande problema. Aí é o uso da ciência por conveniência, ou às vezes até a gente deixa de acessar por conveniência, né? A gente precisa da ignorância, se agarrar a ela, porque saber não é conveniente, né? É isso que é doido. Quanto mais você vai descobrindo, estudando, mais você vai ficando horrorizado e vendo a necessidade também de mudar os seus próprios hábitos, a maneira como você está atuando no mundo, entendendo o seu impacto, né? Apesar que é também manobra do sistema fazer a gente acreditar que a gente é insignificante, né? Que é uma coisa que eu acredito que uma das coisas que eu mais quero combater nesse mundo é isso, essa visão de que a gente é insignificante. É trazer de volta para as pessoas, tipo, ó, você não é insignificante, você pode fazer muito no mundo, você faz muito no mundo, quer queira ou não. Você falando assim, ah, não tenho nada a ver com isso, você está tendo um impacto negativo. Esse é o grande, para mim, paradoxo dos tempos, da existência, né? Porque é um eu, a gente sempre parte do eu, né? Ele é tudo para nós, ele é exatamente a forma com que os nossos ideais vão se materializar, manifestar no mundo, então é a partir do eu. O momento é de despertar a consciência do eu, então é um processo subjetivo, é íntimo, é nós com nós, trabalhando em nós. Mas ele só é efetivo, né, nesse lugar quando a gente se coloca depois de volta dentro do campo social, para que a gente possa compartilhar esses valores de proteção da vida em comunidade. Então é um processo bem de ir construindo as coisas mesmo, como a vida é orgânica, né? Seus vários atravessamentos. Eu gosto muito, sempre comento assim, a vida acontece ao vivo, né? É ao vivo, não dá para dar pausa. o Rodrigo, ele tem vários jargões, assim, que a gente vai, ao longo aí dos acontecimentos, vai trazendo, e é muito bom, cara. Eu acho que sintetiza muito bem várias coisas que enfim, que vão ocorrendo de tempos em tempos, né? Isso, para fechar, a ciência não é conveniência. Bem, você pega a cosmovisão indígena, portanto. Eu não sei nem dizer como interpretar o mundo a partir daqueles olhos. Eu sei que a gente olha os mesmos fatos, porque compartilhamos, comungamos ali um mesmo espaço-tempo, mas não vemos a mesma coisa. Essa definição do que é verdade é sempre o que é verdade para aquela determinada psique que interpreta o fato, né? Mas é claro, o fato tem elementos de materialidade e que a ciência se propõe a dizer, né?
E a gente elegeu essa linguagem ou esse Deus, ciência, como o mestre desse tempo. Então é por isso que a gente não pode fugir desse grau e meio, por isso que a gente não pode fugir de 2 bilhões para 8 bilhões, é por isso que a gente não pode fugir dos 80 bilhões de animais, 80? 80 bilhões de animais, 80 bilhões de animais exterminados anualmente para sustentar um modelo de alimentação que foi dita que é legal, que é boa, que é adequada, né? E que se a gente fosse extrapolar para o mundo, a gente precisava ter do norte da América do Norte até o sul da América do Sul de cultivo, o que já seria inviável ainda que o mundo não tivesse transições climáticas, né? Para sustentar o quê? A industrialização da vida, o crescimento das crises sanitárias, das pandemias, a atrocidade, o estupro. Tipo, é isso, gente. Quanto mais a gente vai olhando, mais a gente vai vendo. E aí essa ideia, né, do especismo, que é muito ousada mesmo, né? Sobre a gente se colocar num determinado lugar mesmo. Para além da estupidez, né? De toda essa estupidez de destruição. Eu acho que o mesmo lance, assim, o veganismo e o combate ao especismo, eles meio que trazem para mim, retomam o sentimento que eu cresci tendo tipo, a experiência, né, do capitalismo e tudo mais. É um sentimento de revolta muito grande, né? Começa a me dar muita revolta ver tudo isso, assim, porque é tão catastrófico e aí você se sente enganado. Então eu acho que foi o mesmo despertar para, tipo, a luta anticapitalista e a luta contra o especismo, assim, é num lugar de revolta minha eu fui enganado. Me contaram que eu tinha que fazer a escola, entrar na faculdade e trabalhar, e aí eu ia ter a felicidade quando você só descobre que é tipo exploração atrás de exploração e uma vida que não é justa, sabe? Tipo, que é completamente... todo o lance da meritocracia e toda essa balela, assim. E uma desigualdade tremenda. E a mesma coisa os alimentos, assim, tipo, você tem que comer essas paradas para ser saudável, você depende disso, e é um monte de porcaria que tá adoecendo toda a gente, ao mesmo tempo massacrando um monte de bicho e acabando com o meio ambiente. É tudo junto e você fala, cacete, velho. Sim. Quando você começa a ficar rico, aí bem, lugares, né? Meu nome ficou no SPC dos 19 aos 24 anos de idade, quando eu tomei um financiamento universitário do Banco Real para pagar meu primeiro semestre do curso de administração na PUC e não consegui pagar esse empréstimo. Eu consegui depois consegui pagar a universidade, que já era uma vitória para mim. Depois ingressei na universidade pública em outro curso, mas era o início, era um corre danado. Então, cada centavo. Frequentei o SPC dos 19 aos 24. Mas quando você fica rico, começa a ter dinheiro, você percebe que o capital não remunera trabalho. O capital remunera dinheiro. Se eu tenho 100 mil na minha conta parado, e ele rende 1% ao mês, eu ganhei 1.000 sem fazer nada. Se eu tenho 1 milhão, eu ganhei 10 mil sem fazer nada. Se eu tenho 100 milhões, eu ganhei 100 mil sem fazer nada. E isso vai crescendo. É infinito, né? Porque a gente combinou uns mínimos que a gente mal cumpre para certa dignidade da vida e tal. Mas a gente não combinou o máximo. Só salário mínimo, não tem salário máximo? Não, tem não. E aí quando a gente permite a existência de bilionários, a gente permite a existência de bilhões de miseráveis. Aí é uma dita corrida. Aí sob história, sim, eu tive escassez. E aí eu apostei nessa ideia do mérito. Eu me declarava na época de São Paulo, aí já depois desse processo de formação, curso de administração, curso de direito, eu me declarava um liberal na economia e nos costumes. Não é? Mas eu gostava dessa ideia
da liberdade das relações. A liberdade mesmo. Que eu acho que é a parte bonitinha do liberal, porque ele é bonito, a liberdade é bonita. Mas aí ela vem nesse lugar casado com uma ideia de mérito, porque eu me esforço, né? E dentro das esteiras do capital, onde as pessoas estão trocando trabalho, estão todas escravizadas. Todas! Quem está ganhando dinheiro e tal não está ali. A gente não vê essa pessoa, ela não está desse lugar, entendeu? Ou essas pessoas, esse grupo de pessoas. Porque isso é sobre uma certa herança também, né? E é muito, para mim, o que eu acho que se torna um mecanismo muito complexo é porque realmente essas pessoas que estão aí, detentores de grande capital, elas realmente acham que elas merecem, porque elas realmente tiveram um grande esforço, uma grande luta e tudo mais. Tipo assim, você pega o Mark Zuckerberg da vida, aí você vê as histórias ali, ele teve, querendo ou não, um empenho, teve um trabalho, deve ter ali noites mal dormidas e tal. Isso cria na consciência daquela pessoa de que ela teve uma grande luta e ela mereceu estar ali onde ela está. E por isso que fica complexo. E porque muitas vezes ela se violenta, às vezes há um sofrimento danado mesmo, né? Porque é isso, é um exercício de violências, né? É muito complicado a forma com que o capitalismo colocou nas relações as formas de domínio e poder sobre as outras pessoas e colocou as pessoas com diferentes valores mesmo, né? Valores definível, né? E a gente naturalizou como se realmente fosse justo determinadas posições, trocas. E na verdade é isso. Bem, aí é essa ideia do mérito. Então estamos todos a correr para desenvolver e para crescer e para... essa corrida custa 4,5 planetas ao ano. E assim, quando a gente vai tomando consciência das pautas sociais, interseccionais, de classe, raça, cor, gênero, ou seja, as várias pautas que hoje, felizmente, são objeto de diálogo social, né? E das quais eu sou signatário e defensor do fim das opressões e das reparações necessárias. Claro que reparações necessárias, é um processo histórico, como apagar a história? Jamais. Jamais. Mas a gente também precisa ter a consciência de que a gente está chegando um momento em que, independente de quem causou a tempestade que agora a gente está, né, nós vamos ter que passar por ela junto. Né? E a gente não está no mesmo barco, né? O barco não é igual, nunca foi. Tipo, é isso, nunca foi. Nunca foi. E felizmente ainda há povos que retomam as raízes de sua cultura, as raízes de suas crenças, para poder ensinar para nós branquitude, nós num certo lugar, né, de fala, né? Quais são os caminhos para a gente ressignificar a vida e poder atravessar, conservando os valores da comunidade, da união humana, né? Que essencialmente é assim que a gente atravessa. Mas bem, aí volto a São Paulo, um pouquinho menos, assim, então, São Paulo eu falava que é meio língua quando eu mudei, que eu falava que eu ia para uma cidade menor que BH, que é de onde eu sou, mas nunca uma maior, então fui para São Paulo queimando língua. Fui para ganhar 4, 5 vezes o que eu ganhava no governo, eu fui servidor público em Minas, trabalhando com PPPs e concessões, trabalhando no projeto da Copa do Mundo, foi quando eu pude juntar o que eu gostava na administração, que era novos negócios, com o direito público, que é o que eu gostava no direito, e aí eu consegui pensar numa ferramenta de gestão pública que pudesse ser eficiente. Que é sobre isso, prestar serviço público com eficiência passou a ser algo importante na minha manifestação no mundo. A Radar, que foi a empresa que eu fundei com outros sócios logo mais à frente, ainda tem, acredito, como missão fazer parte de um país que leva a sério o uso de recursos públicos. Parece ser uma boa missão. Querer contribuir com a democracia, com bons serviços públicos ao cidadão que contribui com seus impostos.
acho que tem um lugar de atuação. Mas ela continua sendo instrumento do mundo hegemônico que custa 4,5 planetas ao ano. Então foi ficando insuficiente. Foi se mostrando claramente insuficiente. E muitas vezes, aí logo mais, eu comecei a me colocar em dúvida se eu não era uma engrenagem do colapso. Porque se eu estou dentro desse sistema, reproduzindo as estruturas de violência, qual que é o nível da minha própria responsabilidade? Se eu estou consciente ou estou me tornando consciente dessas violências. E aí, bem, eu fui para São Paulo para ganhando muito dinheiro, eu não sabia que era possível ganhar muito dinheiro. Trabalhando numa grande empresa, numa grande construtora, saí depois de 2 anos para fundar uma consultoria, tive uma trajetória de muito sucesso lá. No último ano, onde todos os sócios tiraram mais de 1 milhão de dividendos, foi o ano mais difícil para mim. Foi o ano que eu saí. Eu tenho contrato de consultoria da época, assim, que é isso, remunero, sei lá, R$8.000 o dia trabalhado. Isso que me fez ter vontade de ir embora. Assim, ainda que seja justificável, ou eu consigo aplicar esse recurso de uma outra forma, ou seja, tem 1000 narrativas possíveis para sustentar essas estruturas de violência. Para mim, é isso, elas foram se tornando insuficientes. E aí, eu acho que o Muda é um pouco do reflexo do lugar onde a gente chegou, né? Entender depois que você faz esse corre, ganha e tal, que mérito, a sua cor, a sua classe, a sua raça, tudo isso interfere. Então não há condições justas de competição entre as pessoas. Então é isso, é uma corrida em que a gente larga e tem gente que está fadado a não chegar, não tem jeito. Né? E aí, às vezes, quando um chega, é justamente essas histórias que se usa como os ícones sociais a serem alcançados, para que todo mundo reproduza os modelos de violência. Um único caso ali que a pessoa se fudeu total para conseguir, porque fulano atravessava o rio nadando, não sei o que, tipo, e falando de uma forma super romântica, ai que da hora, olha lá, você também pode. Não, velho, pô, o cara teve que atravessar o rio nadando, pelo amor de Deus, isso é desumano. Tipo assim, cara, isso não é da hora, não. Tem um videozinho muito legal, assim, que é um pouco dessa consciência, que é meio que uma corrida, é uma produção. Aí a galera fala, quem tinha 3 refeições por dia, dá um passo pra frente. E aí você vai entendendo quem é negro, vai entendendo que É real, é muito assim, esse daí, porra, conseguiu... Que corrida! Quem que organizou essa corrida? Quem que tá patrocinando a corrida? A corrida que custa 4,5 planetas, que tá falando, mano, que tá botando a gente para correr e eu tenho que ganhar, porque se eu ganhar você tem que perder. E se um ganha, alguém tem que perder. Essa lógica da competição, da segregação, ela é a lógica de domínio do capital. É mais fácil controlar quando a gente divide. E ela é literalmente violenta, escancarado, assim. Nessa metáfora aí, o tiro de largada já atinge alguém já. O tiro de largada já é matando um já. Tipo, você não gosta e tal. É isso. É bizarrésimo. Então assim, corrida que custa 4 planetas ao ano, melhor não correr, gente. É melhor não correr, a vida não é útil. Aí vamos ouvir Ailton Krenak, vamos ouvir quem tá aí para ensinar para nós, né? Como reordenar as prioridades. Porque se a gente não conseguir enxergar na vida manifesta, na expressão da terra, a manifestação do divino, para quem ainda tem qualquer conexão com a espiritualidade, não estou falando de religião. Estou falando da beleza da vida manifesta e da estupidez da destruição e da guerra, que é o contrário dessa energia, a vida e da morte, assim, no sentido das manifestações humanas, das pulsões humanas. É isso, chegou um tempo da gente assumir determinadas repriorizações que vão gerar mudanças em nós e nas nossas comunidades, né?
E eu acho da hora, assim, que, né, o Instituto Muda, ele se mostra como super... Tanto as pessoas que atuam lá são multidisciplinar, mas também as atuações, elas são bem capilares, assim, né? Tem várias pautas que abrangem, né? E isso que também me cativou ali, porque claro, eu sou muito norteado hoje pela libertação animal, porque eu encontro nela uma das melhores atitudes para você eliminar vários problemas numa única atitude. Por isso que foi a que mais me conectou para eu fazer ativismo e eu lutar por esse mundo mais justo, porque eu acredito que essa é uma injustiça que a gente precisa sanar o quanto antes pela libertação animal e vai cascatear para resolver vários outros problemas, como esse que a gente está enfrentando do colapso, né? Mas também vejo a necessidade dessas lutas paralelas, né? Não precisa ser uma excluindo a outra. Como eu acabei centralizando muito na pauta do veganismo, eu também senti um certo momento assim de tipo, pô, será que eu não estou esquecendo as outras lutas também que precisam estar correndo paralelo, sabe? E eu encontrei no Muda muito isso, sabe? Tipo, é a forma de continuar lutando por essas outras pautas, sabe? Os pontos precisam ser conectados, né? Os problemas, eles são de ordem sistêmica, então é preciso que a gente tenha leituras e percepções sistêmicas, mas como a gente não atua necessariamente nas soluções sistêmicas, a gente precisa entender quais são as ações locais que nós fazemos, que encontram ressonância com a intenção de resolver o sistema, os problemas sistêmicos, né? Então a percepção é global, a atuação é local. É isso. E que gera aquela lá que a gente falou, né? De você sonhar coletivamente e acordar individualmente, né? Que é isso, é desse jeito que acontece, cara. A luta coletiva e individual, elas se interlaçam de um jeito muito doido, sabe? E o paradoxo é aquele que a gente dizia, porque o eu é limitado, a gente precisa reconhecer esse limite, não é infinito, não dá para ser, não pode ser. Porque isso não pode estar acima de determinados valores coletivos, bens coletivos. Não pode, porque senão a vida fica em risco. A identificação dos bens coletivos, a proteção coletiva dos bens coletivos, que são aqueles indispensáveis à vida de todos, deveria ser óbvio numa sociedade que não quer se auto-implodir. Você não acha? Eu acho que se diz racional. Racional, né? O sapiens sabe, né? Sabe muito. Sim, isso não é conveniência, é um pouco do que reforça a necessidade, pelo menos, do uso dessa linguagem, para a gente entender que é uma crise. Isso é muito importante, né? A Greta fala disso nos discursos dela, assim, sua casa está pegando fogo. Imagina, gente, você está aí na sua casa, começa a pegar fogo num quarto. Você vai cozinhar? Ou você vai assistir um filme, ler um livro? Arrumar o quarto? Arrumar o quarto? Meu quarto tá bagunçado. O outro ali tá pegando fogo, mas meu quarto tá bagunçado há uma semana. Não vai. E é uma boa analogia com fogo, porque nesse ano a gente já bateu todos os recordes de medição histórica de temperaturas no mundo, já é o ano mais quente da história. É 1,5 graus, então assim, a gente já está explodindo todas as metas do Acordo de Paris, que mal a gente está lutando para conservar. Então parece haver um fogo real. Só que se as autoridades políticas não tratam isso como uma crise, não falam é um fogo, há um senso de que, ainda que a gente tenha problemas sociais graves e tal, as coisas estão se caminhando para um mundo melhor ali, logo mais à frente, no nosso tempo, né? Ordem e progresso. No nosso tempo. Tá progredindo. Ordem e progresso, gente, tá tudo entrando em ordem, tá tudo progredindo, não é todo esse alarde, esses alarmistas aí, né? O pessoal fala desse jeito. Isso é muito legal porque me remete a Joanna Macy, né? Que pra gente, assim, tem sido bastante revelador, né? As ideias que ela traz. Eu tenho lido um livro que justamente o Rodrigo me emprestou, do Esperança Ativa, e fala sobre essas três narrativas, né? Tá tudo bem, que é isso que a gente está comentando, de pessoas que, né, acham que vai vir uma tecnologia aí que vai ajudar, que é assim mesmo, já teve período que esquentou, que esfriou, isso faz parte, papapá, e aí vem com essa narrativa de que, gente, tá tudo bem, não precisa desse alarde. Aí o segundo momento, que é o grande desmoronamento, e o terceiro da grande virada, né?
E eu acho muito importante do segundo momento que é meio que uma ordem meio natural que as coisas acontecem, né? Para a maioria das pessoas é tipo assim, não, tá tudo bem, porque ninguém tá falando, né, que tá uma crise rolando. Então a gente assume que tá tudo bem. O agro é pop. O agro é pop, tá tudo bem, tá alimentando a gente. Aí vem o segundo momento ali que a gente entende que tá tendo um desmoronamento, que o colapso está acontecendo, é iminente. E aí que eu acho que aqui que tem um grande divisor de águas, aqui que bifurca uma galera. Que a partir do momento que você toma a ciência, a consciência, conhecimento de que é uma crise, que a catástrofe está acontecendo, que está acabando mesmo, que realmente a gente está ali no limite, no risco, no limiar de verdade, uma galera bifurca e vai para tipo, tá tudo perdido. Tá tudo perdido, então... Não faz diferença. Então é isso, a sua ação individual não conta, o problema sistêmico já acabou, só vamos assistir BBB e ficar de boa aí, sabe? Tipo, pare de militar, pare de encher o saco, vamos só ficar de boa, não tem o que fazer. Tem essa galera que cai pra esse lado, Sim. que fica, né, nesse segundo momento preso ali, que, tipo, não sai dali. E Sim. tem a galera que ainda acredita, né, na grande virada nesse terceiro momento e que a partir dessa tomada de consciência, desse desmoronamento, pega e fala, opa, eu acho que eu posso fazer parte dessa mudança. Ou pelo menos, talvez não só numa visão de tipo, fazer parte da mudança, mas não quero fazer parte da destruição, sabe? Um olhar de tipo, eu não quero ser parte dessa... Sim. Eu quero poder só não contribuir com isso. E eu acho justo. Eu acho que é da hora, assim. Tipo, a pessoa que só, tipo, banca, mano, é vegana, faz toscói ali, não perpetua nenhuma outra forma de exploração, de crueldade, de opressão. Tá ali fazendo a sua parte, sem precisar fazer muito alarde, digamos assim, né? Sem estar nas trincheiras, na linha de frente. Essa galera que faz isso pra mim, bonito demais, tá valendo muito. Mas é isso, eu também, tiro o chapéu, acho muito nobre quem pega e fala, não só eu, reconheço, faço a minha parte, quero ativar mais gente para fazer parte, quero trazer mais gente, vamos nessa luta, porque senão não vai dar conta. Belchior, né? E se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Todos são bem-vindos para poder apoiar, principalmente da maneira que puderem apoiar, né? Eu acho que esse é o movimento, da gente ficar desperto e sim, nos movimentar em direção às mudanças que nós precisamos individualmente nos responsabilizar por fazer no mundo. A gente falava desse negócio. Então, a casa pegando fogo. Se a liderança política não diz que está pegando fogo, a gente não se comporta como se tivesse. E quanto mais a direita vai vencendo as eleições aí mundo afora, com os discursos nacionalistas de proteção de territórios, mais essa verdade ela é não dita. Ela a ciência deixa de ser linguagem, né, e passa a ser um instrumento, não deixa de ser linguagem, mas usada para distorcida, né? Para um fim distorcido. O que é gravíssimo, o que é preocupantíssimo, o que eu não sei se eu vejo no horizonte uma determinada solução sistêmica. Porque o agro é pop. Vamos lá, gente. Vamos pensar, gente. Só pensar. Os números estão aí. Talvez eles estejam um ou outro desatualizado, mas a gente vive num país que produz alimento para 6 bilhões de pessoas, 6 bilhões de seres vivos. 6 bilhões. É um dos celeiros do mundo e tal. Fazenda, né? O que a gente... Aí, na pandemia, logo antes, estou falando de 2 anos atrás, chegou a ter 32 milhões de brasileiros no mesmo território onde se produz alimento para 6 bilhões, que não garantiam as 3 refeições por dia. 32 milhões de pessoas passam algum nível de fome, no lugar onde a gente produz para 6 bilhões. A gente tem 200 milhões de habitantes. Que alimento? Tem outra coisa errada. Aí eu fui pensar, o que eu como? Então, peraí. Aí eu fui entender que o que eu comia, Rodrigo, 70% era da agricultura familiar. Que é a diversidade das frutas, né, dos grãos, assim, uma boa parte dos grãos até, que a gente consome no nosso dia a dia.
Aí tá, então, e essa galera, tipo, mais da metade deles estava passando fome junto, dos 32 milhões, a fome também estava no campo. Mas como é que a fome está no campo? É o cara que produz o alimento, mano. Aí você vai ver, tá, então quero olhar mais de perto. Aí eu fui entender que quem produz o alimento no Brasil, o arroz, o milho, a soja, adotou o modelo de alterar geneticamente a planta, jogar veneno na planta. O veneno mata tudo que tem em volta, exceto a planta, porque ela só não morre porque ela foi geneticamente modificada para resistir àquele veneno. Absorve, a gente come, tá? Acho que está dando 7 litros um brasileiro hoje, média ano, de consumo de agrotóxico. Mais de 1.500 rótulos homologados no governo Bolsonaro, essa ideia de passar boiada. Mas aí vamos voltando. Então, é o cara que mudou essa semente, é o cara que é dono de grandes terras. Aí, se você for estudar a questão fundiária no Brasil, desde a chegada dos portugueses até o avanço do capital, quem são essas empresas, como é que a gente tomou dos indígenas, como é que o processo de grilagem, né, de botar o documento, uma escritura junto de grilo dentro de uma caixa, para parecer que é um documento velho, porque o grilo solta um pó, e eu usar isso para usurpar uma escritura pública de uma terra que não era. Que inclusive a gente descobriu que um dos motivos que levou ao assassinato da Marielle foi justamente um PL da grilagem, né? E essa história de tomada de terra, de dizer é meu, né, que é essa expansão mesmo do homem branco em cima de cosmovisões que estavam aqui há muitos anos, né, e que aqui permanecem. É sobre o olhar para essa realidade e também o diálogo de todo o impacto que a gente já causou nela, né, nesse processo de tentar apagar. Porque é isso que também a história mostra, a tentativa de apagar. Sim, porque tem muita queima de arquivo, velho. Queima de arquivo, não só arquivo, né? Queima de corpos mesmo. Sim. Queima de muita coisa, velho. Sim. Então é um pouco dessas consciências, é muito importante que a gente tenha. E aí se a autoridade política não fala que é Bem, é por isso que é paradoxal aí, voltando no tema, porque é sobre o despertar individual, você precisa despertar para uma determinada realidade. Mas realmente algumas a gente não vai conseguir resolver sozinho. E aí assim, você falou, não, uma pessoa ela é vegana, mas ela não milita. Eu não queria dar de graça que é fácil ser vegano. Não é à toa que nós que nos reconhecemos assim, sei lá, 0,5% da população, não dá nem 1%. É difícil até contabilizar, porque não sabe nem direito quem que é vegano. O pessoal fala que é vegano, do nada come peixe. Tem uns negócios muito doidos. Então é difícil até contabilizar quem que são os veganos, os vegetarianos, é difícil. E por que eu queria partir desse lugar? Porque primeiro é o diálogo com a realidade. Então, aí, voltando para o alimento, né? Aí, beleza, esses caras então produzem com veneno, é alta produção, é máquina. Quem são esses caras? Aí você vai ver, a Monsanto, que é uma das maiores produtoras do Brasil, é da Bayer, que é a mesma empresa que produziu os gases do Holocausto que exterminou os judeus na Câmara de Gases, que é a mesma empresa que é dona da Roche, a farmacêutica que vende remédio para o câncer. E que provavelmente é a mesma empresa que ainda vende o gás que mata os porcos em câmara de gás, que atualmente eles ainda são mortos em câmara de gás. Para quem não viu ainda, tem um filme no Amazon Prime, que é o Pignorant, que foi feito pelo Joey Carbstrong, um grande ativista vegano do Reino Unido. E aí ele revelou sobre o abate de porcos em câmara de gás. Muita gente não sabe que porcos são mortos em câmara de gás. Recomendo também o documentário Mundo Segundo a Monsanto, O Veneno Está na Mesa, parte 1, parte 2. Todos muito reveladores sobre a construção das multinacionais, sobre essa produção de alimentos. Então produz pra caramba, mas por que não fica aqui? Porque isso é commodity, quem define preço é o mercado internacional dessas mercadorias e elas vão para exportação, uma grande parte. Para onde? Aí quando eu descobri que 40% da exportação do Brasil de soja ia para a China para alimentar 280 milhões de porcos,
na hora que eu fui tomando pé dessas peças de quebra-cabeça, olhando os dados da economia, tentando entender as cadeias produtivas, os donos da porra toda, eu percebi assim que era eu que estava comendo a violação dos indígenas. Porque se eu consumo carne, por exemplo, e preciso de amplas terras, e preciso de muita produção de soja, o que está financiando a máquina? O que meu alimento alimenta? E eu ouvi isso do Vande, meu amigo, grande Vande, que é isso, tem até quarta série, e eu só aprendo. Assim, é isso, eu não saberia, não tem palavras para expressar Vande, entendeu? É muita gratidão mesmo dele existir no mundo, dele estar aí para ser um amigo nosso e um parceiro mesmo, de mostrar como que na Terra, não é não é no Instagram, não é no YouTube, é na Terra a gente faz para materializar isso. E isso que a gente sente no coração. Porque ele protege, assim, a vida, assim. É isso, se o nosso papel é esse, se não é esse, de orquestrar ou de fazer florescer a vida e germinar a vida, qual é? Para que serve uma consciência? Mas não é só pra si, né? E tipo assim, enfim, a gente vai entrar em assuntos mais etéricos, né? Mas a gente é tudo um, né? E tem outra frase que eu também gosto bastante, que enquanto não formos todos um, logo não seremos mais nenhum, velho. Mas sem esquecer disso, que a gente é plural, é na pluralidade que forma a nossa potência. Total. Não tem essa ideia de, respeito às cosmovisões, né, que falam da unidade, a gente vai encontrar várias no Oriente, então não é sobre... Porque é justamente o respeito a todas elas que é a parte mais bonita e necessária. Essa é a união, a união de que todas mais plural, e é isso, a pluralidade é linda, a diversidade é linda, é isso que... as coisas se dão no contraste, né, também. Sim. Eu achei muito doido. A gente só vê as estrelas por causa do contraste. É meio poético dizer isso, mas E sem apagar a história, não é isso de agora estamos todo mundo amigo. Como assim? Você está matando minha família há 500 anos, sabe? Você escravizou os meus antepassados, trouxe de barco da África. Como assim somos um? Então precisamos ter cuidado, mas lembrar que a gente só atravessa o que vem por aí se nós cultivarmos em nós, indivíduos, o paradoxo por isso, os valores humanos para que a gente em comunidade atravesse, porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai atravessar. Se o colapso dessa rede de alimentos ou do capital vai de fato acontecer, em que espaço do tempo, as guerras, a seção do direito, a gente vive tempos turbulentos. E vem tudo meio do nada, não vai vir com sobreaviso. Não vem com tipo assim, semana aí vai vir uma onda aí, vai subir o mar, semana vai chegar uma pandemia. Não vem com aviso, é do nada, você tá aqui... Eu acho que já estão, eu vivo como se eu já estivesse avisado. Sobre aviso, né? Tanto que a gente tá achando super necessário, assim, urgente, a gente deter conhecimentos que vão prover a nossa sobrevivência, né? Real. Como plantio, né? Compostagem, né? Que tem a ver com plantio. Saberes da terra nesse sentido para a gente conseguir... Bioconstrução são coisas que a gente vê uma necessidade urgente da gente realmente se apossar desses conhecimentos, né? No sentido de saber executá-los, né? Mas também de forma de sobrevivência desses saberes para disseminar. E que eu vejo muito forte o Muda atuando, sabe? De forma, tipo, pegar esses conhecimentos e compartilhar eles. Que até me remete ao lance do Cores da Terra, que eu achei muito lindo. Tipo, todo o projeto, a narrativa, até se puder falar um pouco sobre. Com muito prazer. Faço também homenageando Ana Viana, que em breve aqui estará também. Vou trazer ela para cá, com certeza.
E foi legal também ter podido citar o Vande, né? E a Neiva também, que é essa mulher forte, 20 anos de luta pela terra, amante das plantas, cuidadora, né? E que juntos, Neiva e Vande, cuidam desse assentamento agroecológico do MST em Araquari, que é uma área que a gente frequenta e faz atividade juntos há uns 3, 4 anos. E que é uma área de convergência das aldeias guaranis em Biá do Norte Catarinense. São 12 catalogadas na região norte do estado, com uma população de mais ou menos 850 indígenas. No assentamento do MST vive Poliana Moreira, que é médica, foi muito tempo a médica das aldeias, contratada pelo estado para fazer esse trabalho, e que com pouquíssimos recursos e com muito heroísmo atendeu cada uma dessas 12 aldeias individualmente, né, fazendo a ida nas aldeias. Então a Poliana foi aos poucos também desenvolvendo uma relação íntima, sabia o nome dos cachorros, de todas as famílias e foi se comprometendo, eu acho, já desde a formação, é médica, com a causa indígena. Acho que a Poliana também a honro e agradeço a existência dela no mundo, porque ela é um pouco desse olhar do sensível. E no sensível, quando a gente ouve a cultura guarani, a gente vai ouvir que a arte, as manifestações da arte, é parte do espírito, é parte da cosmovisão de pertencimento guarani, a presença nas artes. E os processos de artesanato, que antes eram feitos com materiais naturais, portanto com participação das crianças, dos pré-adolescentes, um processo comunitário, foi aos poucos, pela introdução de anilina, materiais tóxicos, afastando a criança dos processos. Além de ser algo muito importante na economia das aldeias, uma vez que a gente tira a caça, a pesca e atividades econômicas são importantes, o acesso ao artesanato, a venda do artesanato passa a ser uma atividade econômica importante. E ver esses indígenas expostos a materiais tóxicos, afastando as crianças do processo, foi um diagnóstico que, opa, essa técnica nem é nossa de tinturaria, deles, mas foi tirado deles. Será que a gente não pode, de alguma forma, reintroduzir, ouvindo quais são as necessidades das comunidades, dialogando com os artesãos e aproximando aos poucos para ir criando as soluções? E acho que esse é um pouco da filosofia de como o mundo chega nos territórios, né? De novo, essa ideia de não somos um, com certeza não, ainda que estejamos na mesma tempestade e que essa tempestade não tenha sido causada por nós de forma igual também. A nossa responsabilidade pela tempestade não é igual, né? Porque se a gente fugir disso, a gente também deixa de pensar na reparação nos mais diversos níveis que é necessário que o humano faça para que haja um equilíbrio sistêmico, porque senão não haverá, né? E é por isso que esses valores não precisam... Eu não acho que a gente tem que esperar eles do Lula, do Bolsonaro, ou do Trump, ou das governanças globais. É íntimo. É nós que precisamos fazer por nós. E essa ideia de terceirizar para o pai, para a mãe, para o Lula, ou para o Bolsonaro, ou para o cachorro, ou para o patrão, essa ideia de terceirização de uma responsabilidade, ela precisa acabar. E a gente precisa assumir a nossa. E é por isso que é paradoxal, porque na hora que a gente assume isso, reverbera de um jeito assim, é por aí. Parece que é por aí. O fardo da consciência, né? O maior fardo da consciência é a autorresponsabilidade. É assumir. Mas aí você se vê violento. Por que não tem tantos veganos? Porque imagina, essa discussão da esquerda e da direita, da esquerda tentar salvar o mundo da direita, né? Que parece ser muito legítimo a priori, mas aí eu quero transformar o mundo, não transformar a mim mesmo, porque transformar a mim mesmo às vezes dá muito trabalho.
Mas essa vem dessa ideia de terceirização de responsabilidade, que é dessa lógica patriarcal, que é dessa lógica hegemônica, dessa lógica da criação dos mitos até. E sim, eu sempre terceirizo a culpa para alguém, minha culpa é minha máxima culpa. Eu sempre terceirizo essa ideia também do cristianismo. Só que na hora que eu vejo que o sangue tá na minha mão, aí dói pra caralho, puta que... Eu não sabia. Pá, eu não sabia. Tipo, não desse jeito. Eu não podia, tipo, tinha... Por isso que todo mundo diz que o maior arrependimento de todo vegano é não se tornar antes. E é isso, assim, pô, conforme a gente vai descobrindo as diferentes formas de violência que a gente acaba contribuindo e a gente olha aquele sangue na nossa mão, é muito doloroso. É absurdo. E aí o que eu acho que... Por isso que eu quero falar dessas coisas, não quero passar desapercebido por elas, porque aí pra mim só que eu preciso me autolimitar a minha responsabilidade também. Porque eu sou fruto de uma cultura, eu nasci nessa pele, eu sou mineiro, né? Brasileiro, latino-americano, no século XXI, fruto de condições contextuais de espaço-tempo, que são os elementos que eu uso para interpretar a realidade que eu vejo. Diferente de quem está lá na aldeia, deixa eu te falar, não vê o mundo igual, não vê, é outro. E diferente também dos caras que estão dentro do condomínio de alto padrão, que da mesma forma também não vai ver, velho. Não vai ver. E é por isso que a gente precisa trazer a galera do condomínio, que nem o crioulo fala, né? E achar que todo esse condomínio não carrega a mesma culpa. A gente precisa que eles tomem essa responsabilidade aí. Sim. E não querer... Bem, porque dói. Mas é importante que a gente autolimite a responsabilidade, porque a gente é fruto de uma história, de uma genética, de uma cultura. E tudo isso está sendo formado exatamente agora. A cultura está sendo formada exatamente agora. A gente está fazendo cultura o tempo todo. E os valores culturais, eles mudam, tanto que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela, né, agora a gente não pode escravizar pessoas e tal, tem 80 anos, né? A gente ainda estava tranquilo com isso em muitos lugares do mundo, né? Uhum. Apesar de ainda existir, a gente sabe que ainda existe. Sim. Mas de forma legal já foi abolida e quando acontece existem, né, aparelhos do sistema que vão lá e tipo, olha lá, vocês foram descobertos, agora a gente vai ter que acabar com isso. Sim, é muito, né? Chega nesse nível, né? É isso, bem... Mas você falou de cultura, arte e cultura inclusive é um dos pilares, né, das diretrizes do Instituto Muda. Tem super a ver com Cores da Terra que você estava dizendo, né? Aí só para fechar aí a gente vai nas esteiras das outras histórias e elas se interconectam e acho que o Muda é o lugar do encontro das histórias, do encontro dos movimentos, do encontro das forças, né? E, bem... É a partir desse olhar, então, da Poliana como médica, que a ANA concebe, junto das comunidades indígenas, um projeto para atuar na fabricação de tintas, né? E da aplicação das tintas nas mais diversas técnicas de artesanato. A gente primeiro chegou com uma ideia de aplicação em tecido, depois a gente logo viu que o tecido não faz muito parte da cultura guarani de construção. Então, claro, fomos para os bambus e vendo como a gente usa os materiais para os processos guarani, né? E principalmente, nesse caso, para a construção das tintas, que é para onde vai um monte de material para uma atividade econômica importante e para fortalecimento da autonomia das aldeias. Porque esse é o nosso olhar de atuação, é o resgate da autonomia, o que foi tirado deles, o que a gente consegue, não nessa ideia de assistir, mas de atuar nas bases para que eles mesmos reconquistem o que é deles. Eu acho que esse é o olhar de atuação. E aí a ANA, junto, né, da Poli, junto da Bárbara Sicuro também, que é uma parceira do Instituto, do Colhi da Mão, que sabe bastante dessas técnicas, né, organizou um ciclo longo, né? Porque a gente dá o nome primeiro de Cores da Terra, um projeto financiado pelo Elizabeth Anderle, da Fundação de Cultura, o Governo do Estado de Santa Catarina, um edital vencido.
E depois a participação de uma empresa privada, a Água de São Francisco do Sul, que é concessionária de água e esgoto, do município de São Francisco, que é onde estão 2 dessas 12 aldeias, justamente das comunidades guaranis do norte catarinense. E lá a gente consegue fazer trabalhos ainda mais profundos, com saúde, né? Fazendo óculos para atender dentro da escola todas as crianças da comunidade, das comunidades guaranis, né? Os mais velhos. Então a gente conseguiu, que também é algo muito importante, porque uma pulseira como essa, você não acerta a bolinha se você tiver meio grau de miopia. Não acerta. Então, era um pouco desse olhar também para os artesãos para devolver a autonomia. E a gente, né, contando, né, fiz parte, assim, um pouco desse processo de alguns, foi bem um momento de encontro, né, quando eu fui lá assistir a exposição de muitas obras que saíram desse processo das oficinas de tinturaria natural e tudo mais, né. E aí a gente vai falando assim, né, ele vai contando, é difícil, assim, né, aprofundar, né. E aí, cara, o que esse bicho aqui fez sabe, tipo, de ir atrás, por exemplo, dos óculos que tu falou, ligar para fornecedor atrás de fornecedor, até encontrar um que fizesse de graça, assim, sabe? Ter essa resiliência, assim, pra mim é um cara que me inspira pra caramba por conta disso, sabe? Ver essa resiliência é sensacional, muito, muito foda mesmo, assim. E é isso, para quem quiser também ver mais, tem o documentário, porque aí saiu, né, o documentário do Cores da Terra. Vou deixar aí na descrição para quem quiser ir lá assistir, bem massa. Vamos ver lá o Rodrigo, vai ver a Ana, vai ver um pouco mais esse processo todo. E, enfim, eu acho que esse é um capítulo, né, um dos acontecimentos, assim, né, do ano passado, que mostra, assim, para mim, é um exemplo claríssimo de um trabalho absurdamente foda que o Instituto faz e que é isso, usa recurso público, né, através de edital, de projetos, de leis de incentivo, de forma a fazer um trabalho lindíssimo que atende diferentes grupos, que ainda tem, reverte em só causa massa e sempre sai com arte e cultura ali, né, que foi muito por esse motivo que eu me envolvi muito, né? Hoje eu estou muito no processo audiovisual do Muda, né? Sim. Atuando muito nessa área também, né? Sim. Tu também, né? Pra quem não sabe, inclusive, aí, ó, esse bicho já esteve ali por trás das câmeras em ações minhas, já tava lá gravando, é um cara que, me dá um suporte tremendo. No Rancho dos Latidos, por exemplo, esse cara aqui foi o primeiro que comprou e foi pra cima, me ajudou pra caramba pra estruturar e fazer várias coisas acontecer. É uma mente realmente muito brilhante e realmente ainda um espírito assim, velho, muito jovem, sabe? Que, tem uma energia assim absurda. Então realmente é um expoente de transformação muito cabuloso que me inspira, tenho uma admiração tremenda por ti, velho. Tremenda mesmo, velho. O que eu posso dizer, né, velho? Desculpa aí. É nóis, cara. Ué. Real. Tamo junto, velho. Tamo junto. Os encontros, né? Os encontros. E vamos pra cima, pra mudança. Sim. Aí pra cima. Uai, acho que é isso então, né? Ó, o Uai, até peguei o Uai aqui desse bicho aqui, né? Vem convivendo, aí vai pegando mineirês, né? Bom demais, só. Pra concluir aqui, velho, o papo, mas vai rolar mais papo aí fora das câmeras. Esse podcast é muito realmente, esse papo que a gente teve é um papo que a gente tem rotineiramente. A gente vai para vários lugares bem profundos, outros mais campo sensível. Realmente a vontade era de poder gravar tudo para, sabe, as pessoas verem, porque só nesse papo aqui de 1 hora teve... assim, eu acho que corta a necessidade de muita gente assistir documentários. Todo documentário que a gente citou, tipo, pronto, tá aqui já a informação. A gente nem precisa assistir documentário nenhum, só assistir esse podcast, sabe? Mas o conjunto de elementos que sustenta a nossa visão, eu diria que dá 30 horas de consumo de bibliografia, sei lá, 30 a 300, mas o núcleo, assim, assista isso, a gente conseguiria dizer para as pessoas, né? Se a gente não consegue dar 30 horas para tomar consciência desse macro problema, tem alguma coisa errada no sistema, que não quer, né, essa disponibilidade de tempo para ninguém, para nada. Por isso que o trabalho é tão massacrante, para que a gente não possa questionar a ordem.
Porque tem alguém ou um grupo determinando a ordem. Porra, e é difícil mesmo, velho. Que nem tu, até resgatar um ponto que tu falou, assim, sobre ser vegano é difícil, né? De fato é, velho. Porque no final das contas, combater o sistema é difícil. É muito difícil. Uhum. E eu percebo isso assim, tipo, numa situação super micro, assim. Eu já tava vegano há um tempo quando eu voltei a trabalhar, né, CLT, assim, e ter uma jornada de trabalho ali, uma rotina um pouco mais estressante, mais ali produtivista e aquela coisa acelerada. E foi nesse processo em que eu comecei a me alimentar mal. Que eu comecei a depender mais de iFood, que eu comecei a comer mais produtos industrializados, que eu comecei a perder um pouco a mão, sabe? Antes era tudo muito, cara, a feira, os negócios muito, tipo, eu produzia, eu cozinhava, era uma coisa que eu tava ali. E aí, do nada, quando eu voltei, foi assim, a tempo de 6 meses para eu realmente me tornar, tipo assim, tava com dinheiro, era conveniente, eu continuava sendo vegano, não tava agredindo ninguém, até perceber que tava agredindo a mim mesmo, tava agredindo o meio ambiente, tendo um consumo que não é totalmente consciente, sabe? Mas que também torna difícil eu parar e pensar, tipo, tá, pô, esse alimento, essa embalagem, essa empresa, o que tem de componente, o que me agride. Quando você para realmente contabilizar tudo isso, dá umas horas que você tem que parar e pensar, e o sistema não te dá muita brecha para isso. E depois de perceber, né, por isso que eu acho que tanta gente nega o tempo necessário para perceber, né? Depois de perceber, você precisa mudar. E isso dá trabalho demais, isso é o que mais dá trabalho. Ninguém vai achando assim, os iluminados, deixa eu te falar, tipo, trabalho psíquico, compromisso emocional, autoavaliação. É um trabalho, não há outro termo. E não é sobre resultado, é sobre trajetória, compromisso com a caminhada. E aí é por isso que não damos de graça que ser vegano é fácil. Não é. Não é a priori. Não é a priori porque a gente precisa conquistar uma condição dos elementos que sustentam a posição, que foram escondidos de nós. Porque na hora que a gente conhece, fica fácil. Fica fácil, não só isso. Assim, eu acho que é difícil, mas tá mais fácil. Eu acho que esse é o lance. Porque quando a gente compara com os anos 2000, cara, tipo assim, 2000 pra cá, o quanto o veganismo cresceu e possibilitou. Mas é isso, aí também tem aquele lance do sistema ter, né, entrada ali no meio, e aí tipo assim... E porque a gente não quer comunicar com o meio ou com 1%, a gente precisa comunicar com os 99%, e que estão numa visão, não é a nossa, não é, eles não enxergam como nós enxergamos. E tem ainda por cima aquele, sei lá, vou chutar aí 10%, às vezes até mais esse número, mas de pessoas que realmente são truculentas e não querem ver essa mudança acontecer, tira a mão do meu churrasco. Você é um panaca, você tá ligado, você tá próximo e percebe o quanto de ódio eu recebo por confrontar essa visão, né? Só que isso não é a maioria. Eu tenho plena convicção disso, de que é uma minoria de FDP que vem atacar pedra, que são panacas e tal. A grande maioria são pessoas acomodadas, que também me incomodam, que precisam, se mexe aí, tá ligado? E lembrar que, assim, ainda que a gente seja atacado, que você, principalmente, que está na ponta da lança, muito mais do que qualquer um se comunicando ativamente, então recebe muito ódio, né? E eu tento, toda vez que eu vejo os trolls te falar que, porra, eu tô tentando te mandar o dobro de amor desse ódio que você está recebendo. Real, assim, eu tento, velho. Eu tento porque velho, por que ódio, né, velho? Mas a mudança é nossa. É disso que a gente não pode nunca se esquecer e nunca se afastar. E as pautas que a gente representa aqui, ainda que seja no campo do indivíduo, da subjetividade do Garoto e do Rodrigo, são duas pessoas, cis, bem, representamos, cada um se define de uma forma, né? Ainda que saia por eles, a gente representa valores que são da coletividade, né? E é muito mais sobre esses valores do que sobre essas trajetórias. A gente serve como exemplo, eu acho. Claro que serve, porque a gente também veio de lugares, sustentar quem a gente é no mundo hoje, a gente sabe o quanto que custa para nós mesmos, ou seja, é sobre uma mudança de valores culturais.
Por isso que a valorização da arte e cultura é bem importante e que a gente defina o que é essa cultura e o que a gente quer como novos valores para que a gente atravesse o colapso, as dificuldades vindouras. E aí aqui, não aqui, porque quando a gente cultivar, por exemplo, cooperação em vez de competição, valores humanos de cooperação em vez de competição, porque se está tudo ruim, a gente precisa cooperar. Senão vai dar errado. E é muito interessante ver como isso é tanto numa visão mais macro quanto micro, até nas relações, né? Que a gente vê muito isso, né? Nas relações, digamos assim, românticas, existe muito uma visão competitiva, assim, né? Tipo assim, ah, você é o problema, você fez isso, em vez de ter um olhar de tipo, eu e você contra o problema, né? Sim. Uhum. E essa visão cultural de valores permeia todo o nosso, né? Tipo, até tipo, pai e filho, isso, é essa visão de tipo, eu contra você, você fez errado e tal, não sei o que, e não é eu e você junto contra o problema. Sim. Eu vou te dar uns bons safanão aqui e você vai aprender porque você é o problema. É a lógica, né? E que, bem, é importante que a gente reconheça, não fuja dela, né? Mas que saiba que valores culturais são construídos e que a partir do momento que a gente ilumina a nossa consciência, sim, a gente pode construir novos. E não é sobre um processo automático, é sobre um compromisso com uma caminhada. E se a gente ama nossos filhos, a gente ama as próximas gerações, realmente esse sentimento é de amor e cuidado, a gente precisa dar mais do que a gente tem dado. Porque a gente precisa fazer por nós e por eles. É sobre conseguir alçar essa condição de leitura de mundo para poder dar para eles um futuro melhor do que o que a gente recebeu e herdou. Cara, isso daí me remeteu a uma frase também muito forte do Criolo, que pra mim nossa, eu tenho que me lembrar dela, assim, principalmente nos momentos em que, tipo assim, pô, eu acabo, assim como eu recebo os ódios, eu recebo também muita apreciação, que eu sou muito grato pelas pessoas que elogiam meu trabalho e tudo mais. E nesse processo eu vim reconhecendo um certo dom, tô podendo dar bastante, digamos assim, né? Eu tenho um talento que eu tô dispondo por essa mudança. E aí tem uma frase do Criolo que pra mim é muito impactante, que é: se Deus te deu um dom, se cresce não, mano, você tá devendo por 3. Essa bate demais, assim, é isso, velho. Tipo, a gente tem que dar mais, tem que continuar, né, nessa luta aí por essa mudança, porque senão, pô, o sistema vai comer nós vivos, velho, já tá comendo. Binômio poder-responsabilidade. Quem não conhece não deveria ter acesso a poder. Poder é proporcional à responsabilidade de uso, porque poder é a capacidade de transformar a intenção em materialidade. Essa, para mim, é uma boa definição de poder. Eu penso, eu consigo materializar. Então, se eu faço isso de forma discricionária, eu tenho uma responsabilidade no uso do poder. E é por isso que é um binômio, porque quanto mais eu tenho esse poder, mais eu deveria ser responsável no uso dele. E mais coletivo ele talvez devesse for, na medida que eu interfiro as condições de vida de várias outras pessoas. O tio do Spider-Man... Uncle Ben. Mandou muito, né? Ele chegou lá. Isso é parte de uma filosofia profunda. Grandes responsabilidades. Eu e é acho. da hora, é isso? Por isso que a arte e cultura é tão importante. Olha isso, como ela é responsável por transmitir tantos valores, saberes, conhecimentos e cultura, assim, né? Sim. É muito foda. Eu fui moldado, né? Eu me considero realmente, eu fui moldado pelo rap, pela música, hip hop, tá ligado? Tanto que eu tenho a tatuagem aqui, hip hop hipnotizado. Foi o que moldou, assim, né? Muito meus valores, visões de mundo. E o cinema, né? Que hoje é onde eu, né, me formo, né? Tô me formando finalmente. Então, pra mim, arte e cultura ele realmente salva. Salva demais. Vai ajudar a gente a nos sensibilizar, né? Repriorizar, assustar. O mundo não está normal, nunca esteve, nunca houve essa ideia de mundo normal. Inclusive a normalidade na psicanálise é a pulsão de morte, né? Para Freud. A gente precisa do estranhamento. A vida não é algo, né? Que a gente tenha sobre as nossas rédeas necessariamente. E aí não deixar de dizer, né? A arte e cultura é uma das 6 diretrizes do Instituto. Certo. Há todo um trabalho em torno da concepção filosófica dessas diretrizes, né? Toda uma governança voltada para respeitar cosmovisões. Então o Instituto também tem não vamos nem adentrar, que não daria tempo assim hoje.
Mas isso está no site do Instituto, no estatuto, né? Eu acho que é parte da proposta de como redistribuir poder e fazer do Instituto um instrumento, uma ferramenta, um megafone. Eu gosto de pensar no Instituto assumindo diferentes formas, a depender da necessidade de quem o vem usar, mas sempre em torno do trabalho conjunto de diferentes cosmovisões, eu não estou dizendo nem só diferentes culturas, diferentes lugares de mundo, provando em que há um espaço de convergência em que a gente possa proteger junto com as nossas ações a vida, a importância da vida. E o exercício desse processo que vai dar tanta briga, que já dá, né, que é tão difícil, do convívio entre humanos diferentes, é a principal mensagem, né, de como a gente consegue juntos, ainda que plurais, não um só, diferentes caminhos, atravessar a tempestade. Ainda que a tempestade não tenha sido feita igual, as responsabilidades não sejam iguais, quais são os valores que a gente precisa criar em nós para que a gente atravesse. Eu acho que esse é o caminho de longo prazo do Muda. Eu vou dizer, não sei se é do Muda, é o propósito da minha vida, mas não é mais só, como eu disse, sobre as nossas vidas, né? É muito mais importante do que qualquer narrativa subjetiva de atos heróicos, né, meu irmão? Nós estamos aqui, se você vier me perguntar no tempo que você... De olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Tipo assim, vem ajudar, mano, pega essa porra dessa mesa aí. Pega aí a cadeira, pega aí as enxadas e vamos pra cima. Pô, tá foda, tá pesadão, depois eu te conto as histórias, mas pega aí. Tá pesadão, mas aí, inclusive, assim, nem vale mencionar aqui, mas vocês vão saber mais pra frente aí, tem muito projeto vindo, tem um grandão aí que tá em processo de acontecimento aí, em breve vai ter os anúncios, vai ter tudo, vocês vão saber, mas tem muita coisa acontecendo, vamos pra mais e quem quiser, velho, se juntar, pega aí, velho, pega a mesa aí, pega as coisas e vamos embora. Isso nem foi ensaiado, mas com sol ou com chuva, né? Seguimos plantando. Seguimos plantando. Mais um jargão. Não tem jeito. Ó, galera, deixei aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer mais o Muda, site, Instagram, deixar também o Apoia-se para quem sentir no coração aí de apoiar com qualquer valor, ajudar a ONG. É isso, tá ligado? Estamos atuando no mundo, como vocês puderam ver, em diferentes causas e de uma maneira muito potente, velho. É isso. Quer deixar um último recado, alguma parada final? Eu lembrei do Marechal, eu acho que tentaram nos enterrar, mas eu sou semente. Essa é forte. Eu gosto dessa ideia de ser semente, né? Semente, essa ideia, pô. Né? Porque a gente não tá pela vida. Foi uma escolha de estar pela vida. Então, e ela que nos desafia dia a dia, né? No sentido de fazer ecoar uma coerência disso com as nossas ações no mundo, né? Eu queria dizer que o Muda é, cara, cada vez mais o grupo que se forma. Ele é construído para ser isso, ele é construído para ser instrumento de realização de sonhos. Quando eu penso hoje nos meus propósitos nessa vida ainda, eu queria ir embora daqui sabendo que eu deixei mais vida do que eu tive que tirar. Eu não, né? Queria mesmo, velho, a pira de conseguir calcular. Para que eu pudesse aliviar uma parte da minha consciência em torno de uma percepção que eu despertei e que eu acho que é justa. E que se no caminho a gente puder sofrer menos, né? Eu puder ser consolo para as dores que te afligem e que me afligem e que a gente possa se apoiar no processo. Realizando os sonhos uns dos outros, tipo assim, sonhos justos de uma construção mais, pô, aí eu vou bem, tranquilo. Cumprir missão. E, de novo, não necessariamente sobre resultados, mas sobre um certo compromisso de caminhada. Acho que é isso que nós estamos tentando fazer no Muda, de novo. Venham ver com os olhos de ver, né? São 3 anos, eu acho que a gente está tentando. E tem o parque também, lugar físico. Vocês vão conhecer.
cola lá, conhece lá. E esse foi o Rodrigo, velho. Cara que eu realmente tenho muita honra, tenho o prazer de chamar de grande irmão. Meu irmão também, uma honra, velho. Obrigado pela oportunidade mais da gente estar junto nesse tempo. Continuamos, seguimos plantando. E seguimos contando. Valeu, família. Até mais.